Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso último episódio da nossa segunda temporada do Pausa pro Café. Meu nome é Débora Schmidt, eu sou gerente de recursos humanos da JDE Peet's Brasil e estou aqui hoje para mediar uma conversa incrível sobre carreira e diversidade. Mas antes eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, loira, de olhos verdes, estou usando uma camiseta verde hoje e uma saia vermelha florida. E gostaria de lembrá-los que o Pausa pro Café é uma iniciativa da JDE Peet's Brasil, uma das maiores empresas de cafés e chás do mundo. E aqui no Brasil nós temos marcas fortes como Café Lor, Pilão, Café do Ponto, Damasco, Caboclo, Maratá e Pelé. E aí, estão prontos? Vamos pegar uma xícara de café ou chá e se juntar à nossa conversa? E antes de iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria aqui de convidar os nossos convidados para se apresentarem. Bora lá? Vamos! Olá, almas lindas, eu sou o Rodrigo Credidio, sou um homem branco de 48 anos de idade, cabelos castanhos lisos e curtos. Hoje eu estou vestindo óculos de armação redonda, na cor azul escura, tenho o nariz alongado e barba grisalha curta, e visto uma camiseta polo cinza escura com calça jeans. Sou consultor de empatia e de comunicação inclusiva. Olá pessoal, eu sou a Jéssica, eu tenho 36 anos, eu sou parceira de negócios de recursos humanos na JDE Peet's. Eu sou uma mulher branca, de cabelos longos, estou vestindo um blazer laranja, uma blusa cor-de-rosa, uma calça preta e uma sandália colorida. Olá pessoal, eu sou o Diogo, tenho 23 anos, trabalho na JDE 5, sou analista de merchandising e agora eu vou me autodescrever. Eu sou negro, sou um homem negro com barba curta, estou usando óculos com armação preta, uma camisa social preta e uma calça azul escura. Muito bom, sejam muito bem-vindos. E hoje a gente fala aqui no nosso dia a dia e ambiente do trabalho o quanto a diversidade traz ganhos para a companhia. Não só pelo ambiente inclusivo, né, e de segurança que isso pode gerar nas organizações, mas também do ponto de vista de inovação, produtividade, lucratividade e engajamento. E que isso ajuda muito, muito as companhias serem líderes no mercado. Uma pesquisa da Deloitte mostrou que organizações que priorizam as inclusões, elas têm 2,3 vezes mais de chances de serem líderes de mercado. E para iniciar essa conversa, né, trazendo essa importância da diversidade e também vincular isso à carreira, eu queria que vocês trouxessem as perspectivas de vocês dos momentos, né, de quando vocês iniciaram a carreira de vocês. E que momentos foram esses? Se eles foram aí desafiadores, né? Imagino que tenham sido. E queria que vocês contassem também que dificuldades encontraram, assim, nesse início. Bom, eu posso começar. Eu tenho uma curiosidade porque quando eu era jovem, com os meus 15, 16 anos, eu morava em Recife, que é a cidade que eu tenho como a minha cidade natal, apesar de não ter nascido lá, mas foi a cidade que me acolheu. E eu queria muito trabalhar com publicidade, em agências de publicidade. E minha família toda é de São Paulo. Então, nessa ocasião, eu via muito de férias para cá, para São Paulo. E ficava maravilhado com as empenas publicitárias que na época tinha. E com as campanhas televisivas. E eu falava, com isso que eu quero trabalhar. Só que o mercado publicitário, até hoje, né? Ele está focado em São Paulo. Em Recife, não se tem muitas oportunidades. Então, o primeiro desafio começou aí. De eu começar a trabalhar internamente com meu pai e com a minha mãe, a ideia de eu sair de casa aos 18 anos de idade para vir morar em São Paulo, fazer faculdade. Então foi interessante porque teve aspecto da decisão de mudança geográfica, né? E na própria faculdade, quando eu comecei a trabalhar de forma mais próxima com a publicidade, eu tive contato com um conceito de empresa júnior, que é um conceito que eu acho que existe até hoje, que nada mais é que uma empresa liderada por estudantes, mas com a tutoria de professores e professoras. Então é uma forma muito bacana de você já ter contato com uma profissão, né? De uma forma um pouco mais amena, porque você tem todo o respaldo da faculdade, dos professores e professoras, atendendo a clientes reais, né? Então para mim foi maravilhoso esse começo de carreira e até hoje eu não me arrependo dessa decisão que eu tomei. Muito bom. Quem vai agora? Jessie? Posso Conta aí falar. um pouco aí dos
desafios e dificuldades e oportunidades que surgiram? Eu acho que o maior desafio para mim foi ingressar no mercado de trabalho, né? Sempre tive isso como um sonho de quando eu fizesse 18 anos, iria ingressar numa grande empresa. Consegui, ingressei numa companhia que era uma grande varejista, né, do Brasil. Fui admitida como auxiliar de provador. Fiquei nesse cargo por uma semana. Eles notaram todo o meu potencial ali dentro do provador, toda a minha habilidade de comunicação com as pessoas e me fizeram uma proposta de ser auxiliar de loja. Então, eu vejo que o meu primeiro desafio foi superado ali, né? Que consegui ingressar, consegui fazer carreira dentro dessa varejista. Finalizei minha carreira lá como chefe de seção, indo para uma outra oportunidade numa multinacional, no cargo que eu tinha como intenção, que era a área de recursos humanos. Então, acho que esse foi meu maior desafio e também foi o maior aprendizado, né? Me mostrar ali, mostrar que sou capaz e conseguir ficar uma semana num cargo e ser promovida. Então, para mim, isso foi muito gratificante no meu início de carreira. Muito bom. Boa. Seguindo a deixa do Rodrigo, quando eu iniciei, uma curiosidade, eu entrei no mercado de trabalho na JDE. Eu entrei como jovem aprendiz. E até então, eu não tinha muito interesse no meio corporativo, porque eu jogava basquete. E eu queria ser atleta, de fato. Mas aí as diversidades, né, as complexidades da vida, eu tive que parar de jogar basquete e comecei a fazer um curso técnico. E aí eu tive a sorte, né, e eu agradeço aquele dia até hoje, porque uma menina, ela passou na minha sala divulgando que a JDE estava contratando jovens aprendizes. Então, eu me inscrevi, fiz a entrevista, né? Foi eu e mais 15 pessoas naquele dia, e eu consegui a oportunidade de trabalho. Então, o grande desafio, inicialmente para mim, foi que eu não estava querendo trabalhar no meio corporativo. Quando eu comecei a fazer um curso técnico que era de administração, eu fiquei apaixonado pela área de administração, pelo meio corporativo, por todas as formalidades, por todas as complexidades. Então, eu falei, putz, como é que eu consigo entrar no mercado de trabalho? E aí a oportunidade, ela apareceu para mim. Eu nem precisei buscá-la de fato inicialmente. Comecei na JDE, por volta dos 17, 18 anos então, e segui dentro da área do RH. E dali para frente eu fui crescendo e me desenvolvendo cada vez mais e passando por certas dificuldades, porque eu não era desse meio, estava iniciando como aprendiz. E o principal desafio era, eu preciso realmente aprender, eu preciso entender como funciona isso. Então eu estudava, eu participava de tudo que era possível, né? Qualquer tipo de projeto, qualquer tipo de evento, eu estava me interessando porque eu inicialmente havia gostado muito da empresa, gosto obviamente até hoje, mas eu queria me desenvolver. Então, inicialmente, o primeiro desafio foi como que eu deixo de ser um aprendiz para virar um estagiário, para virar um assistente, para virar um analista. Então, acho que seria mais ou menos isso. Muito interessante, né? Esses inícios, esses desafios. E para mim, o momento mais desafiador, eu acho legal trazer, porque não foi no início da carreira, foi quando eu fui mãe, que também é algo que passa aqui, né? Quando a gente fala de mulheres no ambiente de trabalho, ser mãe é um momento bastante desafiador. E foi onde, por outro lado, eu tive bons desenvolvimentos, aprendizados e que me fizeram ser uma profissional ainda melhor. Então, a importância daquilo que a gente é e o que a gente vive contribui demais aí para essa nossa carreira, né? Nossa, Débora, eu posso aproveitar o seu gancho? Porque a parentalidade para mim também foi um divisor de águas. Eu tive a carreira, né, como eu comecei a falar para vocês, da área da publicidade, fiz carreira boa assim na área da publicidade, mas foi quando eu estava na iminência de ser pai pela primeira vez que ligou uma chavinha diferente, assim, tipo, o que eu quero deixar de legado e qual é o propósito de contribuição, assim, para a vida, sabe? E aí eu fiz uma outra migração de carreira, eu fui para a área da inclusão, né, da diversidade. Então eu tive dois inícios e que tem a ver com o que você está falando aí, que a gente é frente no teu caso a maternidade, a parentalidade, de a gente rever algumas coisas e se lançar nessas oportunidades, né? Então, que legal. Muito bom isso, né? E falando em oportunidades, né? Vocês acreditam aí, né? Olhando o nosso mercado de trabalho, bastante concorrência. Uma pesquisa da Randstad, ela trouxe, que é uma consultoria, né? Holandesa, também assim como a JDE. Ela trouxe que a diversidade está cada vez mais aí sendo um item que as pessoas buscam nas empresas quando elas querem trabalhar.
Vocês acham que as oportunidades elas estão cada vez mais acessíveis a todos? Como vocês têm visto as oportunidades no mercado de trabalho? E queria que vocês contassem aí um pouco desses desafios também. Eu entendo que estamos caminhando sim para um progresso nas questões de diversidade dentro das companhias, porém eu também acredito que ainda temos muito caminho aí pela frente, mas é muito bacana ver que hoje isso é um tema muito importante dentro de companhia, que quando você participa de um processo seletivo, tanto como candidato como recrutadora, que isso é uma das perguntas que mais fazem, é a questão de saber se é uma empresa que valoriza a diversidade, que valoriza a inclusão. Então, eu acho que temos que caminhar ainda um pouquinho mais, mas é algo que está crescendo, sim. Eu acredito que também está evoluindo constantemente, como concordo com a Jéssica, acho que tem muita margem para evoluir, mas nós vemos cada vez mais no mercado eles trazendo novas iniciativas de diversidades, trazendo os aprendizes, inclusive, como não somente uma legislação, mas às vezes muitas empresas contratam mais do que o necessário porque veem valor no jovem que está iniciando no mercado de trabalho, independente do status social, independente da aparência, da etnia. Então, eu acredito sim que está evoluindo, mas com certeza tem muita margem para evoluir ainda mais. Eu concordo com a Jéssica e o Diogo, e a análise que eu faço é de 30 anos para trás, né? Hoje eu tô com 48, comecei a trabalhar com 18, e na época tem a ver com o que o Diogo falou, o número de legislações e estudos em relação à diversidade praticamente inexistiam. Eu não lembro de trabalhar com pessoas negras, pessoas com deficiência, pessoas LGBT, pelo menos eu não me vi à memória. E hoje, apesar de os números ainda serem pequenos, já existe já uma certa representatividade. Então, acredito que é um caminho sem volta, graças a Deus. A instauração do ESG vem para reforçar. A gente falava muito no passado de sustentabilidade, de meio ambiente. Hoje a questão do social e da governança ganham também seu lugar nessa questão. Então, eu acho que daqui para frente a tendência é acelerar esse processo. Mas é um desafio bem grande, né? A gente estava comentando um pouquinho aqui até antes de iniciar a conversa aqui, né? Ao vivo, né? E que a diversidade ela vem muito bem na base, a gente tem evoluído bastante, mas o quanto a gente consegue criar oportunidades em outros níveis, né? E principalmente na liderança. E também, né, existem pesquisas que falam que empresas com lideranças, né, que têm maior diversidade na liderança, também traz mais inovação, produtividade e, consequentemente, resultados, né? Então, como alcançar esses outros, né, esses outros níveis? Vocês veem aí algum avanço? Eu acho que as empresas elas têm que focar um pouquinho, tirar aquele estereótipo, né, de que a pessoa com deficiência ela tem que entrar ali num cargo inicial, então oferecer oportunidades. Quando a gente fala de cargos iniciais, eu acho que a gente tem pessoas com deficiências, LGBT, mulheres, com níveis assim muito bons para estar ocupando cargos de liderança, como a Debbie trouxe, né? Então, eu acho que isso é o que a gente espera, como o Rodrigo também trouxe. Quando a gente olha para trás, isso era bem difícil de se ver. E hoje a gente vem avançando, mas eu espero que daqui a alguns anos a gente tenha aí diretores LGBTQIA+, diretores com deficiência, diretores negros, que a gente traga essa pluralidade ainda mais para cargos altos e de liderança dentro das companhias. Muito bom. O Instituto Etis realizou uma nova pesquisa agora, que saiu em 2024, com 1.100 organizações. E a gente já vê que a composição da diversidade já melhorou um pouco em relação à presença da mulher, da pessoa negra. Pessoa com deficiência indígena, pouco, né? Mas a questão da raça, a questão de gênero já melhorou um pouco. Eu acredito que existem duas outras formas de a gente acelerar esse processo. Primeiro, puxando aqui a sardinha para a minha brasa, é a proximidade das empresas com as consultorias, né? A consultoria trazendo um olhar, uma perspectiva diferenciada de que a diversidade é sim investimento, é sim inovação. E não só isso, começar a compor o nível de conselhos com pessoas, né, negras, pessoas indígenas, pessoas com deficiência. Então, essa heterogeneidade do conselho administrativo da empresa também é uma outra forma de ter uma atuação mais in loco, assim, sabe? Ali nas consultorias, que
podem ajudar bastante. Muito bom. E agora falando aí, né, de algumas situações de adaptação, né? Porque também, pra gente falar de ambiente de trabalho, a gente tem que tá se adaptando aí o tempo todo. Vocês já tiveram que se ajustar, se adaptar a um ambiente que tinha valores diferentes, culturas diferentes? E como vocês lidaram com isso? E quais foram os aprendizados que vocês tiraram deste momento? Profunda essa, né, gente? Mas eu acho que é importante a gente falar sobre adaptação. É algo bem importante quando a gente fala de diversidade de carreira. Bom, eu posso falar. Eu cresci em comunidade, então, como eu comentei, eu não tinha um interesse no ambiente corporativo, porque eu queria ser atleta, eu queria ser um jogador de basquete profissional. Então, eu não tinha o costume de ter uma formalidade na minha comunicação. Quando eu iniciei na JDE como aprendiz, eu senti que isso era necessário. Eu precisava ter uma adaptação, não de valores, não de personalidade, eu não precisei mudar quem eu sou. Isso é muito positivo, né? Então, como o Rodrigo trouxe, puxando a sardinha pro lado da JDE, isso é muito positivo, porque eu não precisei me adaptar nesse nível, mas uma adaptação que é comum, acredito eu, que em qualquer mercado de trabalho, se você for trabalhar numa padaria, atendendo ao público, você precisa adaptar sua comunicação ao cliente. Numa loja, você precisa adaptar a sua comunicação também no cliente, naquela pessoa que vai comprar. No ambiente corporativo não é diferente. Você precisa ter uma certa formalidade, você não pode, não é que você não pode, mas você evita muitos jargões da sua comunidade, você evita vícios de linguagens, você tem uma comunicação mais formal. Então, para mim, a minha maior adaptação ela foi em formalidade, em uma comunicação mais aberta e mais simples e mais direta, em alguns momentos com uma linguagem um pouco mais complexa, mas que você consegue se desenvolver sozinho ou com a ajuda da JDE, porque você tem um gerente próximo, você tem um coordenador, você tem um colega analista, que ele fala de um jeito específico e você vai começando a se adaptar e você não tá mudando quem você é. Você tá sendo uma versão nova de você que até aquele momento você não havia descoberto. Então, para mim, seria basicamente isso. Eu acho que me adaptar a valores, eu não precisei passar por isso. Todas as empresas que passei, os valores eram coincidentes com os meus. Eu acho que no meu caso não era uma questão de adaptação, mas uma questão de provação. Então eu tinha que me provar ali no dia a dia de que eu era capaz e de que eu sou capaz. Então eu acho que para mim foi esse o ponto, não de adaptação, mas de… esqueci a palavra. Provação. Eu concordo, eu passei pelas mesmas adaptações e provações que vocês citaram. Eu sou um pouco mais velho que vocês, né? E na minha época, quando eu tava indo pro meu segundo emprego na indústria farmacêutica, né? Na época não tinha nada disso, de diversidade, né? E aí eu me lembro que eu usava cabelo comprido aqui na altura do ombro e brinco, né? E o meu gestor falou assim, ó, então, você vai ter que cortar o cabelo e tirar o brinco. E aí eu tive que… E pra mim na época foi bem assim, impactante. Mas como era segundo emprego e era um emprego bem legal, eu acabei topando e depois, o que você falou, né, a gente acaba se adaptando, né? Não fere assim os valores. Mas eu acho que hoje em dia seria quase raro ter uma empresa que pedisse isso, né? Acho que a questão até de tatuagens e, né, eu jamais aceito, né? Não sei como é que… Total, eu vejo uma abertura muito maior, né? A Jess trabalha com a parte de recrutamento, trabalhou, né? Agora não é mais, desculpa, Jess. Mas hoje existe uma abertura muito maior, né? No mercado, acho que a própria… Aqui em São Paulo, talvez em outras localidades, a gente ainda tenha algo mais… formal, exatamente, mas uma abertura cada vez maior para a diversidade, para você ser você mesmo no ambiente de trabalho, que é extremamente importante e que isso contribui demais, né? Não só para as carreiras, para o bem-estar, mas também para o resultado das organizações, né? A gente fala que tudo isso que gera, né, o ambiente, o engajamento, ele gera resultado para as companhias. Então, a importância da gente criar esse ambiente inclusivo e acolhedor é cada vez mais forte e vai, acho que, permear aí, né, por muito e muito tempo. Eu acho que passa até pelo dress code, que eu não sei qual é a expressão em português, mas enfim, essa política, né, de vestimenta, que hoje eu conheço empresas que já permitem uma série de acessórios, por exemplo, de religiões de matriz africana, já permite, né, o turbante, outros adereços que antigamente
as pessoas falam, não, mas isso não pode se usar aqui na empresa. Então existe realmente uma abertura maior, pelo menos eu percebo, né? Eu acho que na JD a gente tem muito isso, né? A gente fala que as nossas seleções, elas são por competências, né? Então a gente seleciona ali os candidatos pelas competências que ele tem a oferecer pela companhia. Não pela aparência, não pelo corte de cabelo, pela tatuagem, pelo piercing que ele utiliza, pela religião que ele segue. Então é muito nessa questão de ser você mesmo dentro da JD. Eu acho que isso a gente pode ser com muita clareza e com muita tranquilidade de poder ser quem você é no ambiente de trabalho. Muito bom. E, gente, a gente já tá chegando aqui no final, por incrível que pareça, né? Já batemos alguns pontos aqui, né, sobre carreira e diversidade. E para finalizar, eu queria que vocês compartilhassem, né, aquele momento final de ensinamento, né, dicas, né, que vocês pudessem dar dicas aqui para quem tá escutando a gente, que sobre o mercado de trabalho, construção de carreira aí que vocês tiveram, qual é a dica, né, e que conselhos vocês dariam aí? Eu acredito que, sendo bem honesto, você precisa ser um caçador de problemas. E isso pode soar engraçado, mas a empresa, ela resolve um problema de alguém. A JDE, ela resolve o problema de alguém com um café. Então, é um café da manhã, é uma pessoa que precisa de mais energia, ela está resolvendo o problema dessa pessoa. Acho que quando você trabalha dentro de uma empresa, você precisa resolver o problema que existe, ou caçar aquele problema para você resolver. Então, em que sentido? Quando a gente pega uma apresentação, por exemplo, vamos fazer uma reunião de alinhamento. Acontece muito, 5 minutinhos ali, vamos fazer uma reunião. Aquela reunião é porque surgiu um problema e precisamos resolver um problema. E eu acredito que eu cresci dentro da JDE sendo, dentro dessa bolha que eu estou citando, um solucionador de problemas. Então, surgiu um problema, como que eu posso resolver isso? Putz, eu não sei. Vou estudar. Eu vou pedir ajuda para alguém, vou pedir ajuda para o meu gerente, para um analista, eu vou pedir ajuda para o RH, para uma parceira de negócios. Então, eu vou criar uma ponte, seja de network, seja de contatos dentro da empresa, para conseguir resolver aquele problema. Porque quanto mais problemas você resolve, mais experiência você tem, você começa a adquirir mais conquistas dentro da empresa, mais visibilidade, uma promoção, seja internamente, seja uma nova oportunidade de uma nova indústria ou de uma consultoria. Então, eu acho que o alicerce de qualquer indústria é resolver o problema, e do associado daquela indústria é resolver o problema da indústria, do cliente, do shopper, que seria o comprador ali do café. Então, acho que a base é você resolver um problema. Diogo, e antes de passar aqui o pessoal, acho que é importante também a gente ressaltar, né? Sendo um solucionador de problemas, a importância da gente ter, né, uma empresa diversa, porque o nosso país é extremamente diverso. Se a gente está querendo resolver lá o nosso problema do consumidor, precisamos ter diversidade dentro da companhia. Total. Eu posso falar, para aproveitar o gancho do Diogo, 2 dicas que eu daria. A primeira, seja dona ou dono da sua carreira, né? Isso, na minha época, a gente costumava terceirizar, delegar, achando que alguém ia chegar com uma ideia de promoção, com uma sugestão. Então tem a ver com o que o Diogo falou, de você procurar problemas, ou seja, capitanear o seu navio, né, que se chama carreira. E isso eu fiz 2 vezes, né, em 2 momentos. E acho uma outra dica importante é procurar ajuda profissional. Eu fiz aconselhamento profissional quando eu estava nessa fase de transição, quando eu virei pai, né, e foi determinante para tirar algumas dúvidas, para clarear um pouco mais o meu caminho, foi ótimo. E também procurar ajuda, por que não, de terapias, né, de psicólogos, que às vezes desencadeia outras questões, assim, pessoais, né. Então é importante, porque a carreira e a vida pessoal, elas não são desvencilhadas, elas caminham para e passo, né. Então é importante procurar ajuda profissional para também a gente se sentir mais preparados para seguir adiante. Muito bom. E você, Jessie? Boa, Rodrigo. Na JD nós falamos muito sobre protagonismo de carreira. Então, a dica que eu dou é isso: tenha muito claro o que você quer seguir, qual área que você quer estar. Eu fui Talent Acquisition, recentemente tive uma oportunidade de fazer um movimento, como se fosse uma transição, estou iniciando do zero para uma cadeira de parceira de negócios de recursos humanos. E o que me levou para essa cadeira, né? O relacionamento com os demais, com as áreas, conhecer do negócio, conhecer da companhia, conhecer das áreas de RH. Então essa é a dica que eu dou. Tenha muito claro para onde você quer ir.
faça boas amizades, relacionamento, conheça sobre o negócio que você consegue uma carreira brilhante. Muito boas dicas, e acho que complementando aqui, né, e também como profissional e também uma pessoa aí que se desenvolveu, eu valorizo muito também a questão do autoconhecimento. Então, o quanto você também se conhecer é importante para você saber ali o que você tem, sim, de ponto forte, que é onde você tem que se suportar, mas também saber ali os seus desenvolvimentos. E um outro ponto que eu trago é a vulnerabilidade no ambiente de trabalho também. O quanto você, sendo vulnerável na sua carreira, ter conversas abertas, conversas francas com seus gestores, para trazer, né, as suas dificuldades, independente, né, sendo mulher, negro. Acho que é extremamente importante para a gente colocar e avançar aí no mercado de trabalho. Então, chegamos ao final do nosso bate-papo. Para mim foi muito bom estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Foi ótimo, gratidão. Obrigada pelo convite, Deb. Obrigada pelo convite, JDE. E nos vemos nas próximas. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui e absorver um pouquinho da experiência de vocês também. Muito bom. E eu espero que vocês também tenham gostado desse nosso último episódio, que estamos finalizando essa temporada. Espero que tenha sido um aprendizado para todos. Queria agradecer não só a JDE Peets, mas também todos os convidados e parceiros que estiveram aqui com a gente. E esperamos vocês na próxima. É isso aí. Obrigado.